aí, meus queridos inscritos e não inscritos. Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e hoje eu vos trago a quarta parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu Inshumatsu. E esse vídeo não vai ter salves, já que os salves ocorrem dia sim, e dia não. Lembrando que, segundo o irmão Ridan, cada salve que você pede, é uma quicada que você dá no colo do capeta. Então pede salve aí, que o capeta tá muito feliz com a sua quicada, kkkkkkkkkk. É brincadeira, tá, pessoal? Um amém ao Deus Jabiroca, e sem mais delongas, bora começar vídeo. O que teria acontecido, se eu fosse para o mundo de Shumatsu no Valkyrie? Episódio 4. Sasaki vs Poseidon. A história continua, quando a terceira luta do Ragnarok estava prestes a começar. E enquanto que os lutadores entravam na arena, eu estava ao lado da Brunhilde, comendo alguns doces. E logo o Sasaki Kojiro entra na arena, da qual estava igual à do anime. E quando o Sasaki olha para a plateia, ele vê todos os espadachins com que ele lutou, e da mesma forma perdeu. Mas ao olhar na direção da Brunhilde, ele acaba me vendo, e assim, começa a ter alguns flashbacks de seu passado, enquanto que eu dava um aceno de cabeça. Mas logo Poseidon entra na arena, assobiando uma melodia bonita de se escutar. E depois de ambas as apresentações serem concluídas, a Valkyria com dupla personalidade se torna a arma do Sasaki, e o juiz das lutas toca a sua corneta, para os gados começarem a brigar. Brincadeirinha. Assim que o juiz dá início à luta, nenhum dos lutadores se mexe, e ficam só esperando o primeiro movimento de seu adversário. E assim como na história original, o Poseidon começa a andar na direção do Sasaki, e eles têm uma luta bem parecida com a do anime, só que com uma pequena diferença. O Sasaki está bem mais rápido que na história original, e ele estaria conseguindo desviar de boas dos ataques do Poseidon, até o momento em que ele usa o Tsubame Gaishi, e corta um pouco do cabelo do Poseidon. Assim, o Poseidon olha para os olhos do Sasaki, e começa a lutar a sério. Mas de alguma maneira, o Sasaki estava conseguindo acompanhar a velocidade do Poseidon sem muitas dificuldades. E em um certo momento da luta, o Sasaki vê uma abertura, e decide usar uma técnica especial. Enquanto isso, eu estava dizendo o seguinte: Kojiro, você evoluiu muito, e continua a evoluir. Flashback on. No período em que o Sasaki era vivo, eu estava vagando pelo mundo, sem nada para fazer, e profundamente entediado. Até que em um certo dia, eu acabo vendo um rapaz muito peculiar, que estava lutando contra um mestre espadachim, e claramente ele estava tomando uma surra do espadachim. Mas havia algo estranho naquele rapaz, e eu não sabia o porquê. Então, eu ativo a minha marca do caçador, e uso a técnica do mundo transparente. Assim, eu noto que o jovem não estava usando muita força em seus músculos, e por algum motivo, ele estava querendo perder aquela luta. E após a derrota do jovem, eu fiquei acompanhando ele, por todos os lugares onde ele ia, já que eu não tinha nada de melhor para fazer. E de tanto seguir aquele jovem, eu descobri que ele se chamava Sasaki Kojiro, e que ele tinha a fama de o maior perdedor da história da espada, já que ele nunca ganhou uma única batalha sequer. E eu fui acompanhando Sasaki por todos os lugares que ele ia, até o momento em que ele foi lutar contra o melhor espadachim de Nitengan-ryu que já existiu. E ao fim de uma batalha bem sangrenta, o Sasaki quase ganha do espadachim, mas mesmo assim, ele acaba perdendo a luta, e cai no chão, gravemente ferido. E assim que o espadachim foi embora dali, eu fui até o Sasaki, e curei os machucados dele. E quando o Sasaki acordou, ele na hora perguntou quem era eu. E eu disse a ele o seguinte: eu me chamo Alucard Uchiha, e quero te fazer uma proposta. E ele pergunta: que proposta seria essa? E eu digo: vamos lutar aqui e agora, e se eu vencer, você se torna o meu aluno, mas se você me vencer, poderá pedir o que quiser. E quando o Sasaki já ia falar que não poderia lutar, pois estava muito ferido, ele nota que seus ferimentos haviam desaparecido, e que não estava nem um pouco cansado. Assim, o Sasaki diz que aceita lutar comigo. Daí ele se levanta do chão, e começamos a lutar.
E obviamente eu não estava nem chegando a brincar com o Sasaki, e estava apenas usando 7% do meu poder. Já o Sasaki estava aos poucos se acostumando com a minha velocidade, e entendendo um pouco dos meus movimentos. Até que em um certo momento, o Sasaki dá um golpe de espada, que quase me acerta. Assim, eu uso 10% do meu poder, e acabo deixando o Sasaki à beira da morte. E após a luta terminar, o Sasaki vira o meu aluno. E durante o treinamento que eu dei ao Sasaki, eu o ensinei a controlar a sua respiração, para melhorar suas capacidades físicas, e muitas vezes ele quase morreu, com as armadilhas mortais que eu armava para ele, mas em compensação, os seus níveis de habilidades foram elevados ao extremo, até o ponto dele conseguir lutar comigo usando 10% do poder total. E nas últimas lições do Sasaki, eu ensinei 3 técnicas exclusivas minhas. Que eram: o corte devastador, que é aquele golpe que eu usei na luta contra o Lubu. Os 1000 cortes relâmpago, que são 1000 cortes extremamente rápidos com a espada. E um golpe em particular, que é realmente exclusivo dessa fanfic. O nome do último golpe é Impacto Divino. Que mais pra frente eu digo como esse golpe é. E após todo esse treinamento, eu me despedi do Sasaki, e continuei a vagar pelo mundo, à procura de algo interessante para fazer. E mesmo que o treino que eu fiz já tivesse acabado, o Sasaki ficou repetindo toda aquela árdua rotina de treinos, até o fim de sua vida. Assim, ele estaria 3 vezes mais rápido e forte que na história original. Flashback off. Voltando à luta do Sasaki. Assim que o Sasaki vê uma abertura, ele diz o seguinte, enquanto que fazia um corte bem poderoso. Corte devastador. Assim, uma imensa onda de ar cortante se forma, e o Poseidon acaba levando um corte no braço direito. E vendo isso, os deuses já estavam pensando: não acredito nisso. O Lorde Poseidon acaba de sangrar pela primeira vez. Será que ele vai morrer? Então o Poseidon passa o sangue de seu corte sobre o seu cabelo, e logo começa a lutar a sério, atacando o Sasaki de várias maneiras diferentes, em uma velocidade extremamente alta. Mas o Sasaki ainda estava conseguindo acompanhar aquela velocidade. E em um certo momento, o Poseidon quebra a espada do Sasaki. Mas o Sasaki diz as mesmas coisas que na história original, e transforma aquela espada quebrada em 2 espadas. Daí o Sasaki encara o Poseidon, enquanto que pensava: hora de testar umas coisinhas. Assim, o Sasaki ataca o Poseidon com tudo, iniciando uma batalha muito feroz entre os dois. E vendo que o Sasaki estava ganhando, os espadachins começam a torcer por ele, enquanto que os deuses ficam cada vez mais abalados emocionalmente, já que a uma altura dessas, o orgulho frágil dos deuses estava muito abalado. Então o Poseidon usa a sua técnica mais poderosa. O dilúvio de 40 dias. Assim, o Sasaki é atacado por um turbilhão de golpes, dos quais ele acaba não desviando de alguns, e é acertado várias vezes pelo tridente do Poseidon. E quando ele já estava quase se afogando, eis que as almas de todos os espadachins ajudam ele, assim como na história original, e o Sasaki continua a lutar contra o Poseidon, só que agora ele estava determinado a vencer a todo custo. E em um certo momento, o Sasaki vê a oportunidade perfeita, e ele ataca o Poseidon dizendo o seguinte, enquanto que aplicava um golpe com as 2 espadas nele. Duplo impacto divino. Assim, o Sasaki faz o golpe com as 2 espadas no Poseidon, mas ele rapidamente se defende com seu tridente. Porém, a força e a precisão do ataque foi tão grande, que acaba destruindo por completo o tridente do Poseidon. E para finalizar, o Sasaki ainda ataca de novo dizendo: 2000 cortes divinos. Assim, ele faz vários cortes no Poseidon, com uma força imensa em cada corte, que no total foram 2300 cortes no Poseidon. E ao receber todos esses cortes, o Poseidon começa a cuspir bastante sangue, e fica de joelhos na frente do Sasaki. Daí o Sasaki fala o seguinte: o que foi, Poseidon? Por acaso você perdeu alguma moeda? E ouvindo isso, o Poseidon tenta pegar a ponta de seu tridente, para atacar o Sasaki. Mas o Sasaki rapidamente corta os 2 braços do Poseidon, e logo em seguida as pernas. E logo ele fala:
Um guerreiro de verdade sangra e morre pela espada. Assim, o Sasaki corta a cabeça do Poseidon, enquanto que dizia uma última coisa para ele. Na próxima vida, tente não ser tão arrogante. Assim, o corpo do Poseidon vira uma espécie de pedra verde, que logo em seguida vira poeira. E com isso, a humanidade tem mais uma vitória. E o juiz das lutas diz o seguinte, totalmente em choque. E o vencedor da terceira luta da primeira rodada do Ragnarok é Sasaki Kojiro. Assim, todos os espadachins começam a comemorar, da mesma forma que na história original. E enquanto todos comemoravam, eu dou um abraço na Brunhilde, enquanto que dizia: aê, a gente vai ganhar. Mas enquanto eu abraçava a Brunhilde, ela estava muito corada, já que estava sentindo os meus músculos. Então eu desfaço o abraço, e dou um sorriso para ela, enquanto dizia: tá na hora de escolher o próximo lutador, então se apresse, porque eu tô muito ansioso para a próxima luta começar. E a Brunhilde estava pensando: até que ele não é tão ruim quanto eu pensava. Enquanto isso, o Zeus estava conversando com os outros deuses, enquanto que falava o seguinte: isso não pode continuar assim, a humanidade está vencendo os deuses, e cada vitória está sendo uma mais humilhante que a outra. Nós precisamos enviar um deus realmente forte para mostrar a esses humanos quem é que manda. E é nessa hora que o Zeus tem uma ideia. E fica decidido que o Hércules iria lutar na quarta luta, assim como na história original. E enquanto isso, as Valquírias decidiriam que Gecko Estripador iria lutar contra o Hércules. E enquanto os lutadores se preparavam, eu estava terminando de tomar um banho, e estava só de toalha, cobrindo somente as minhas partes baixas, enquanto que deixava todos os meus músculos à amostra. E por sinal, haviam vários braceletes espalhados por todo o meu corpo, e cada um deles tinha um símbolo gravado. E como eu estava querendo sacanear um pouco, eu fui até o local em que as Valquírias estavam, somente de toalha. E chegando lá, elas quase têm um ataque do coração ao me ver daquele jeito. E eu pergunto a elas, se a luta já ia começar ou não. E todas elas dizem que ia começar daqui a pouco. Elas falaram isso colocando a mão nos narizes, já que o sangramento nasal ao me ver, era quase inevitável. Mas aí uma Valquíria me pergunta o seguinte: por que você usa esses braceletes por todo o corpo? E na hora eu digo: é simples. Esses braceletes impedem que eu use mais de 50% do meu poder, para assim, eu ter uma luta bem divertida. E depois disso, eu saio dali, enquanto que assobiava igual ao Poseidon, como se eu estivesse mangando do defunto. E assim que eu saí, a maioria das Valquírias estavam com pensamentos pervertidos, e algumas delas estavam dizendo para si mesma: qual será o tamanho daquela flauta? Mas quando eu já estava voltando para o meu quarto, a Brunhilde olha para mim uma última vez, e acaba vendo algo muito estranho. Haviam duas cicatrizes bem finas nas minhas costas, que aparentemente foram feitas há muitos anos atrás. E depois de me arrumar, eu vou até a arquibancada, e assim como na história original, a arena mudaria de forma, e viraria a cidade de Londres de antigamente. Daí, o juiz diz as mesmas coisas que no mangá, e ambos os lutadores entram na arena. Enquanto isso, eu estava olhando para a arena, com um olhar calmo, e um sorriso no rosto. Brunhilde em seus pensamentos: não é possível. Será que eu tô gostando desse cara? Justamente dele. Eu em meus pensamentos: será que eu devo formar um harém? Bom, há uma primeira vez para tudo. Então eu olho para a Brunhilde, e ela fica toda vermelha, e evita olhar para minha cara. Assim, eu continuo a olhar para a arena, aguardando a luta começar. E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.